Bem-vindos ao JW Broadcasting de janeiro de 2019. A reunião anual da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia foi realizada no dia 6 de outubro de 2018. O programa teve muitos discursos edificantes e relatórios encorajadores. Teve também entrevistas que fortalecem a nossa fé. Uma delas foi com um membro do corpo governante, o irmão Garrett Losh. Fiquem agora com a primeira parte da reunião anual de 2018. O tema desse discurso de abertura é "Dê valor ao nosso paraíso espiritual". Esse assunto é muito apropriado numa ocasião especial como essa. Mas deixe-me perguntar, quando o povo de Jeová foi levado para o cativeiro espiritual por Babilônia a Grande? Bom, nós aprendemos recentemente que isso aconteceu em algum momento do segundo século depois de Cristo, depois da morte do último dos apóstolos que agiam como restrição, e quando os cristãos de imitação começaram a se infiltrar na congregação e o bebê feio da cristandade nasceu. Mas, quando esse cativeiro terminou, nós sabemos que foi em 1919, ano que os cristãos ungidos saíram do cativeiro e a adoração pura foi restaurada. Isso quer dizer que, nesse ano de 2018, faz 99 anos que o povo de Jeová foi libertado. Quase 100 anos já. E qual tem sido a situação espiritual do povo de Jeová nesses quase 100 anos? Podemos dizer que nossa situação está cada vez mais paradisíaca. Hoje, ela é realmente como um maravilhoso paraíso. Assim como o Jardim do Éden foi um maravilhoso paraíso literal. Na verdade, vamos comparar. Vamos considerar algumas similaridades que existem entre o paraíso original e o nosso paraíso espiritual. E vamos ver que nós já estamos vivendo num paraíso, por assim dizer. A primeira similaridade. O Jardim do Éden, naturalmente, tinha uma terra. Nosso paraíso espiritual também tem uma terra. O que é a terra? A sentinela de 1º de julho de 1995 disse que, em 1919, Jeová tirou o restante ungido do cativeiro em Babilônia Grande. Daí mencionou que o restante ungido se tornou uma nação recém-nascida. Depois perguntou, mas o que é essa terra? A resposta é o domínio de atividade concedido à nação recém-nascida. O lugar em que as profecias têm um cumprimento espiritual. Entenderam? É o domínio de atividade, onde os ungidos cumprem profecias bíblicas. A segunda similaridade. Assim como o Jardim do Éden, nosso paraíso espiritual tem belas plantas e árvores. Sabemos que realmente era assim no Jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam. Mas e no nosso paraíso espiritual? Quem são as plantas e as árvores? A Bíblia compara o povo de Deus a plantas e a árvores. Vejam o que diz 1 Coríntios 3:9. Vocês, povo de Deus, são lavoura de Deus, edifício de Deus. Ou como diz Isaías 61:3. E eles, falando do povo de Deus, serão chamados de grandes árvores de justiça, plantadas por Jeová. Assim como as plantas e as árvores no Jardim do Éden, essas plantas e árvores figurativas dão muito fruto. O fruto de lábios, o fruto do Espírito. E olhando na assistência, vemos muitas belas plantas e árvores, e ficamos felizes de ter vocês aqui. Vamos à terceira similaridade. Assim como o Jardim do Éden, nosso paraíso espiritual tem muito alimento. Jeová predisse isso e, como contraste, ele disse em Isaías 65:13,
Vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. E especialmente hoje, esse contraste fica cada vez mais evidente quando comparamos o que é servido para as pessoas do mundo na mesa de demônios e o que é servido para nós na mesa de Jeová. O alimento servido para eles não é saudável, é veneno. Mas nós temos um banquete de coisas espirituais, não é mesmo? Nós temos coisas não só nutritivas, mas também deliciosas, que são servidas nas publicações, nas reuniões, nas assembleias, nos congressos, no jw.org e, mais recentemente, no JW Broadcasting. Esse é o JW Broadcasting, direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová. Vocês viram que eu estou melhorando. Vamos ver a quarta similaridade. A Bíblia diz que um rio saía do Jardim do Éden. Esse rio deve ter sido bem grande e ele se dividia em 4 rios. No Jardim do Éden devia ter muita água refrescante. Da mesma forma, no paraíso espiritual, temos muita água espiritual. E, de novo, Jeová predisse isso e fez um contraste. Em Isaías 65:13, Jeová disse: Vejam, os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Isso me faz lembrar do que disse um jovem na África, que estava aprendendo a verdade, quando contou a história da sua vida na sentinela. Ele disse: parecia que a minha religião tinha me dado ácido para beber, mas agora eu estava recebendo abundantemente da água da vida. Ele estava muito grato por se libertar da trindade, da adoração de antepassados e assim por diante. Em Apocalipse 22:17, Jeová convida: venha, e quem ouve diga, venha. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. E nós sabemos que a água representa todas as provisões de Jeová para a vida eterna. Quinta similaridade. Assim como o Jardim do Éden, nosso paraíso espiritual é um lugar que tem muitos animais mansos. O que isso significa? Vejam o que a sentinela, ou melhor, o livro Profecia de Isaías disse sobre esse texto. Vamos ler primeiro, Isaías 65:25. Vejam o que Jeová disse sobre os animais ficarem mansos em Isaías 65:25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz Jeová. Isso vai ter um cumprimento literal no novo mundo, mas em sentido espiritual já está se cumprindo. Vejam o que o livro Profecia de Isaías disse sobre esse texto. Os que entram nesse paraíso espiritual fazem notáveis mudanças na vida. Pessoas que antes eram como animais, diz o livro, fazem mudanças drásticas na vida com a ajuda do Espírito Santo e controlam características indesejáveis. Essa é a explicação desse texto que acabamos de ler. E como é bom estar entre vocês, queridos irmãos, que antes de aprender a verdade, eram como lobos, leões, ursos e até serpentes. Pois é. Mas notem que eu disse antes. Antes eu teria ficado com medo de encontrar muitos de vocês num lugar escuro. Com certeza vocês diriam o mesmo sobre mim se eu não tivesse sido criado na verdade. Mas como é bom saber que todos nós mudamos e ficamos mansos. Vejam uma sexta comparação. Assim como o Jardim do Éden, nosso paraíso espiritual é um jardim que precisa de manutenção. Vocês diriam que Jeová está fazendo manutenção nesse paraíso espiritual? Vejam a resposta de Jesus aqui em João capítulo 15. João 15:2. Jesus disse: Ele, Jeová, tira todo ramo em mim que não dá fruto e limpa todo ramo que dá fruto para que dê mais fruto.
Se tiramos os ramos que não são produtivos e limpamos os que são produtivos para que eles deem mais fruto, não chamamos isso de manutenção no jardim? E nós? Será que temos que fazer manutenção? Vejam o que o livro Organizados para Fazer a Vontade de Jeová disse. Sua fé o conduziu a um paraíso espiritual. E agora que se beneficia desse paraíso, você tem a responsabilidade de ajudar a mantê-lo. Daí o livro passa a dizer que, por aplicarmos os conselhos da Bíblia, ajudamos a manter nosso paraíso espiritual. Mais uma similaridade, a sétima. Assim como o Jardim do Éden, nosso paraíso espiritual tem limites. Sobre o Jardim do Éden, o livro Perspicaz diz: parece ter sido uma área fechada, cercada, sem dúvida, por barreiras naturais. O livro continua dizendo que o jardim tinha uma entrada no lado oriental. E é claro que foi ali que os querubins ficaram impedindo a entrada. Mas e o paraíso espiritual? Quais são os limites? Vejam alguns. 1 Coríntios 5:11. Parem de ter convivência com qualquer um que for desassociado. Somos separados, temos um limite. Apocalipse 18:4, saiam de Babilônia. Somos separados, temos um limite. João 17:14, não devemos fazer parte do mundo assim como Jesus não fez parte do mundo. Somos separados, temos um limite. Mas é interessante que Satanás, o diabo, conseguiu atrair Adão e Eva para fora do seu belo lar paradisíaco. E ele está fazendo tudo o que pode para atrair todos nós para fora dos limites do nosso maravilhoso paraíso espiritual. Mas estamos decididos a não deixar que isso aconteça. Nós falamos de 7 similaridades, mas com certeza vocês pensaram em outras. Mas realmente a nossa situação como povo de Jeová é paradisíaca. E o fato de que esse paraíso espiritual existe é uma prova de que um paraíso literal logo vai se tornar uma realidade. Mas, continuando com o nosso programa, vamos ter o privilégio de ver um vídeo. O título dele é Coragem para continuar firmes em tempos de provações. Quem vai fazer a narração desse vídeo é o irmão Rick Ford, que serve como superintendente do Departamento de Museus da sede em Warwick. Vocês vão gostar. O irmão Ford vai falar de algo que vocês vão ficar curiosos para visitar. Vamos assistir o vídeo. Coragem para continuar firmes em tempos de provações. Esse é o tema de uma nova exposição na sede mundial que conta a história dos estudantes da Bíblia de 1914 a 1919. As provas que eles enfrentaram naqueles anos decisivos fazem parte da nossa herança espiritual e podem fortalecer nossa coragem agora e nos dias à frente. A expectativa era grande nos anos antes de 1914. Desde 1876, Charles Taze Russell já publicava artigos dizendo que os tempos dos gentios terminariam em outubro de 1914. Muitos estudantes da Bíblia acreditavam que isso significava o fim da obra de pregação e que eles seriam levados para o céu para governar com Cristo. Eles divulgavam sua mensagem usando todos os meios possíveis, folhetos, panfletos e, em 1886, o Plano Divino das Eras, o primeiro livro da série A Aurora do Milênio, mais tarde chamado de Estudos das Escrituras. Em dezembro de 1911, o irmão Russell fez uma viagem de pregação ao redor do globo. Em 1913, ele viajou 12.900 quilômetros de trem pela América do Norte. No ano de 1914, surgiu uma nova maneira de expandir a obra, o fotodrama da criação. The photodrama of creation is presented by the IBSA. Agora, a mensagem da Bíblia estava alcançando milhões de pessoas. Será que 1914 seria como eles esperavam?
No dia 28 de junho, o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, deu início à Grande Guerra. Parecia que as expectativas para o fim dos tempos dos gentios estavam se cumprindo. Nós tivemos um congresso em Columbus, Ohio. Eu me lembro que no dia 28 de junho de 1914, bem na hora do congresso, aconteceu um disparo que foi ouvido no mundo todo. Quando lemos os jornais, nós dissemos: está acontecendo, chegou a hora. Os tempos dos gentios estão chegando ao fim. Mas em 1914, surgiram dificuldades inesperadas que testariam a fé dos estudantes da Bíblia como nunca antes. O ano de 1914 chegou e passou. Mas eles não foram levados para o céu como esperavam. Enquanto eles se perguntavam quanto tempo ainda teriam que pregar, algo terrível e inesperado aconteceu. O irmão Russell morreu de repente no dia 31 de outubro de 1916. Ficamos sem saber o que fazer. Foi tão inesperado, embora o irmão Russell tivesse tentado nos preparar para isso. O que faríamos? A morte repentina do irmão Russell foi um choque tanto para nós. Naqueles primeiros dias, nosso futuro era incerto. Com o tempo, alguns acharam que Deus só revelava a verdade por meio do irmão Russell e que agora isso não ia mais acontecer. Depois que Joseph Rutherford foi escolhido como novo presidente, os diretores da sociedade começaram a se desentender. Em 17 de julho de 1917, a situação piorou com a publicação de O Mistério Consumado, o 7º volume de Estudos das Escrituras, que em grande parte se baseava no que o irmão Russell já tinha escrito. Naquela manhã, aconteceu um debate longo e intenso no refeitório de Betel. Alguns disseram coisas horríveis sobre o irmão Rutherford e sua maneira de supervisionar. 4 diretores da sociedade foram despedidos de Betel. Mas logo eles começaram a divulgar sua oposição. Fizeram isso por meio de vários discursos e cartas que tinham por objetivo dividir a organização. Para causar desordem na congregação, eles tentaram remover o irmão Rutherford do cargo. Um tio meu disse: não era assim nos dias do irmão Russell. Eu vou deixar a sociedade e ficar apenas lendo os livros do irmão Russell. Eu disse: eu não vou deixar a sociedade. Eu sabia que a sociedade era a provisão de Deus. Logo surgiu outra ameaça. A distribuição de O Mistério Consumado resultou em mais oposição dos líderes religiosos e políticos. O livro foi proibido, primeiro no Canadá e depois nos Estados Unidos. Como os estudantes da Bíblia reagiram? Eles começaram uma campanha corajosa para distribuir o folheto Notícias do Reino 1, 2 e 3. Esses folhetos falavam abertamente sobre os abusos dos clérigos e defendiam a posição bíblica dos estudantes da Bíblia. Mas com a guerra ainda em andamento, surgiu outro grande desafio. Em muitos países, os irmãos se recusaram a ir à guerra por motivos de consciência. Nós fomos colocados em celas que mais pareciam prisões subterrâneas. Por nos recusarmos a participar no treinamento militar, vários de nós foram levados para uma parte isolada do pátio da prisão. Ali tinha uma fila de homens de uniforme segurando varas. Recebemos ordens de correr de um lado para o outro no pátio, um de cada vez. Se fôssemos muito devagar, alguém nos agarrava, arrastava pelo chão e batia nas nossas costas e pernas com uma vara. Além dos que se recusaram a prestar serviço militar, outros estudantes da Bíblia também foram perseguidos. Os clérigos incentivavam as pessoas a persegui-los porque eles pregavam com coragem. Qualquer sentimento de incerteza que os irmãos tinham aumentou ainda mais com o que aconteceu a seguir. No dia 7 de maio de 1918, o governo emitiu mandados de prisão contra Joseph Rutherford e 7 colaboradores. Eles foram acusados de insubordinação, de deslealdade e de não cumprir seu dever de servir no Exército ou na Marinha dos Estados Unidos.
Um mês depois, eles foram considerados culpados e receberam 4 sentenças que variavam de 10 a 20 anos numa penitenciária federal. O tabernáculo de Brooklyn foi vendido e a sede voltou para Pittsburgh, Pensilvânia. Esses foram tempos difíceis e conturbados, mas Jeová não abandonou seu povo corajoso. Em 26 de março de 1919, o irmão Rutherford e seus colaboradores foram soltos. Para saber o que Jeová queria que eles fizessem, o irmão Rutherford programou uma reunião pública em Los Angeles, Califórnia, no dia 4 de maio de 1919. Esse foi um teste para saber se as pessoas ainda estavam interessadas na mensagem da Bíblia. 20 minutos depois que as portas foram abertas, o auditório já estava lotado. Umas 3.500 pessoas compareceram e 600 foram dispensadas e convidadas para o dia seguinte, quando seria realizada outra reunião. Para o segundo discurso, vieram mais de 1.500 pessoas. Ficou claro que tinha muito mais trabalho para fazer. As instalações de Bethel voltaram para Brooklyn. Imediatamente, foram feitos planos para o Congresso de 1919 em Cedar Point, que aconteceu 4 meses depois. Esse foi um evento marcante que deu um novo impulso à obra de pregação. Foi lançado mais material para pregação, incluindo a revista A Idade de Ouro. Um departamento de serviço foi formado em Bethel. Diretores de serviço foram designados para organizar a pregação em cada congregação. E como agora entendemos, o escravo fiel e prudente foi designado para alimentar o rebanho de Deus. Isaías 46:8 diz: "Lembrem-se disso e tenham coragem." Lembrem-se de como esses irmãos fiéis pregaram uma mensagem impopular. Como eles seguiram em frente apesar de expectativas não cumpridas. Como permaneceram leais à organização de Deus quando outros não fizeram isso. E como sofreram por não se envolver nas guerras do mundo. Lembrem-se do exemplo corajoso deles e tenham coragem hoje e nos dias à frente. Muito obrigado, irmão Ford. Foi muito bom ouvir o irmão falar para nós sobre as coisas interessantes que aconteceram com nossos irmãos do passado, os estudantes da Bíblia. E você nos deixou bastante curiosos para visitar essa nova exposição. Mas agora vamos assistir outro vídeo especial. O irmão Garrett Losh, do Corpo Governante, vai contar para nós algumas experiências emocionantes da Europa Oriental. Eu estava servindo no Bethel da Áustria de 1976 a 1990. Nós tínhamos um pequeno departamento que ajudava alguns países na Europa Oriental. Isso incluía visitar os irmãos sob proscrição, levar publicações para eles, fazer reuniões em secreto e fortalecer os irmãos nas regiões onde eles estavam sendo perseguidos e a obra estava proscrita. Nós imprimíamos livros em miniatura em papel Bíblia. Assim, mais livros ou publicações podiam ser levados para esses países. Os mensageiros usavam seus próprios carros para levar as publicações. Dessa maneira, centenas de livros podiam ser transportados. Se na fronteira um mensageiro fosse pego levando publicações, ele era interrogado pelos policiais. Mas esses irmãos eram treinados para não revelar nada sobre os irmãos e sobre o trabalho que eles faziam.
Geralmente, depois de 1 ou 2 dias, os policiais os deixavam voltar para o seu país, mas não com seus carros. Eles tinham que usar transporte público porque os carros eram confiscados. Mas os irmãos estavam dispostos a fazer sacrifícios e a correr o risco. A maioria deles conseguia passar e, todo ano, milhares de livros em miniatura eram levados secretamente para a Europa Oriental. Não era o caso de sermos muito espertos em esconder coisas e fazê-las chegar aos irmãos. Nós estávamos convencidos de que tínhamos a ajuda do Espírito Santo de Jeová, e as evidências indicavam isso. Nós também transportávamos stencils para os irmãos, para que eles pudessem reproduzir em seus países o mesmo material usando mimeógrafos. Na maioria dos casos, os mimeógrafos eram transportados secretamente pelos mensageiros. Outro método usado era fazer os mimeógrafos no próprio país. Eu me lembro de um irmão que era um engenheiro bem qualificado e, com a ajuda dele, os irmãos decidiram fazer os mimeógrafos. Então, eles tinham impressoras offset de fabricação própria. Os irmãos tinham muitas gráficas clandestinas que eles construíam debaixo das suas casas. Em muitos casos, os irmãos tinham que fazer o trabalho de impressão à noite, porque, em países comunistas, eles tinham que trabalhar secularmente numa fábrica ou fazer qualquer outra coisa durante o dia. Isso mostra o espírito que os irmãos tinham. Eles estavam dispostos a sacrificar boa parte da sua vida pessoal com a família para poder imprimir alimento espiritual à noite. Alguns tinham poucas horas para dormir à noite. Mas, por amar muito a Jeová e aos irmãos, eles faziam isso. Os irmãos não tinham salão do reino. Eles faziam reuniões secretas em lares particulares. Eles não iam todos ao mesmo tempo porque, se os vizinhos vissem algumas pessoas indo o tempo todo para determinada casa, eles poderiam ficar desconfiados. E cada semana a reunião era feita numa casa diferente. Isso ajudou a proteger o trabalho que estava sendo feito e a mantê-lo em segredo. Cantar era muito importante para os irmãos e eles não precisavam ter um cancioneiro. Eles conheciam de cor as letras dos cânticos e, assim que ouviam o número deles, eles conseguiam cantar. Isso tocava o coração, as emoções dos irmãos, e eles ficavam ainda mais determinados a ser fiéis. A situação era mais difícil ainda para os irmãos na Romênia. O Partido Comunista tentou causar divisão entre os irmãos, reunindo-se com eles separadamente. Para uns irmãos, eles diziam uma coisa, e para outros, eles diziam coisas diferentes. Às vezes, uma autoridade fingia ser uma pessoa interessada. Ele era esperto o suficiente para enganar os irmãos, fingindo que estava progredindo na verdade. Não só a ponto de ser batizado, mas também a ponto de se tornar ancião. Mas, na verdade, ele era um agente da polícia secreta que tinha por objetivo descobrir tudo sobre a organização. Isso fez com que, em um caso, os irmãos começassem a desconfiar de alguém que realmente tinha sido designado pela sede. Esses irmãos se separaram da organização que Jeová usava. Alguns deles ficaram separados por décadas. Era um número grande, chegava a 5.000 publicadores. Eles continuavam se reunindo. Eles pregavam e usavam publicações que ainda tinham de anos anteriores, mas não conseguiam novas publicações para estudar porque não tinham contato com a organização que a sede usava. De vez em quando eram feitas tentativas de trazer os irmãos de volta à organização. Mas parecia que os irmãos que tinham se separado não confiavam mais em ninguém.
Mas quando falamos para o líder do grupo separado que um membro do corpo governante estaria presente na reunião, ele ficou feliz. Ao saber disso, ele concordou em nos reunirmos para conversar seriamente sobre o que poderíamos fazer para que os irmãos se juntassem novamente. Do grupo separado tinha o irmão Albo, que era o líder, mais 4 anciãos. Do nosso lado tinha eu, o irmão Jaras e o intérprete como parte do nosso grupo. Também tinha vários irmãos da comissão do país da Romênia. Eu me lembro que, na primeira noite, uns ficaram acusando os outros sobre o que tinham feito e o que não tinham feito. Isso não ajudou em nada e, basicamente, nós ficamos só escutando. Mas todos concordaram em se reunir na noite seguinte. Na segunda reunião, ficou claro que Jeová queria que os irmãos se juntassem novamente porque o espírito era diferente. Os irmãos conversaram e resolveram alguns desentendimentos. Quando a segunda reunião terminou, eu me lembro que o líder do grupo que tinha separado o irmão Albo disse: "Vamos fazer isso agora, talvez nunca tenhamos outra chance." Então, a decisão foi tomada. Não é sempre que 5.000 irmãos voltam para a organização. A partir daí foram tomadas medidas práticas para que as congregações do grupo separado voltassem a se reunir conosco. Isso exigiu muita humildade da parte deles, mas eles estavam dispostos a fazer isso. Eles eram realmente irmãos no coração e amavam a verdade. Assim, as congregações se uniram novamente e isso foi uma grande vitória para Jeová e uma derrota para Satanás. O que aconteceu com os irmãos na Romênia mostra que humanos imperfeitos podem facilmente se desentender e que, às vezes, até podemos ter motivos para reclamar, já que alguns irmãos com responsabilidades talvez se comportem de modo errado. Mas é importante nunca deixar de confiar na organização de Jeová. É essa organização que Jeová abençoa, Ele vê tudo. Jeová usa seu Espírito Santo para manter a organização unida. E Ele faz acontecer o que Ele quer. Se trabalharmos junto com o Espírito Santo, Jeová vai abençoar nossos esforços e isso vai dar louvor a Ele. Muito obrigado, irmão Losh, por contar essas experiências emocionantes. Agora vamos mostrar o trailer de um vídeo de 1 minuto apenas, só para aguçar o apetite de vocês por algo que está chegando. Desde o começo, as pessoas têm uma escolha a fazer. Algumas escolheram fazer coisas erradas. Mas outras escolheram deixar Jeová feliz. O que você faz todos os dias pode alegrar o coração de Jeová. Sei que você vai deixar Jeová feliz.
Não vemos a hora de ter esse novo vídeo. Mas o que queremos saber é: quando é que nós e nossos filhos vamos poder ver esse vídeo? Temos o prazer de informar que em menos de 6 meses esse vídeo estará disponível. Vocês não ficaram muito felizes com isso. Eu só estava brincando. Mas eu disse a verdade. Em menos de 6 meses, muito menos de 6 meses, agora mesmo, vocês vão ter o prazer de assistir o fantástico vídeo de 9 minutos, Deixe Jeová Feliz. Jeová sempre cuidou das pessoas. Muitas pessoas deixaram Jeová muito triste. Mas algumas deixaram Jeová muito feliz. Jesus sempre deixou Jeová feliz. Satanás não gostou nada disso. Ele fez de tudo para Jesus fazer o que era errado. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Está escrito: o homem não deve viver somente de pão. Se você é filho de Deus, se jogue lá embaixo. Os anjos vão te carregar para que você nem bata o pé numa pedra. Então prove. Também está escrito: não ponha Jeová seu Deus à prova. Veja toda esta glória. É tudo meu, e dou tudo isso a quem eu quiser. Vou dar tudo isso para você, se você se ajoelhar e adorar a mim. Vá embora, Satanás. Está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Jesus estava decidido a deixar Jeová feliz. Mas essa história ainda não acabou. Você também faz parte dela. Como assim, pai? Bom, o que você faz pode deixar Jeová feliz. O texto diário de hoje, Provérbios 27:11. Você lembra o que diz? Lembro. Diz: seja sábio, meu filho, e alegre meu coração. Lembrou direitinho, Sofia. Esse texto está falando de você. O que vocês fazem todo dia, não só as coisas grandes, mas também as pequenininhas, pode deixar Jeová feliz. Lembrem do texto de hoje, crianças. Sei que vocês vão deixar Jeová feliz. Vamos fazer uma oração. Bom dia, turma. Hoje tem teste surpresa. Isso. Sofia, se você acertar tudo, vai ser a aluna número 1 da classe.
aluna número 1 da classe. Você quer a resposta? Já tenho. Ei, Sofia, você quer a resposta? Ah, não, você perdeu. Pedrinho, quer jogar? Vai, joga, é legal. Deixa pra lá, ele não sabe jogar. Deixa que eu jogo. Você vai jogar ou não? Aê! Uhul! Pedro? 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 Você vai jogar? Ei, Sofia, quer a resposta? E vocês também vão ser bons como eu. Não quero. Não, valeu. Com certeza, esse vídeo tem muitas lições importantes para as crianças e até para nós. Temos o prazer de informar que em menos de 6 meses vocês vão poder baixar... Acho que vocês não vão cair nessa de novo. Vejam o anúncio verdadeiro. Alguns de vocês que têm sobrinhos, filhos ou netos estão se perguntando: quando as crianças vão poder assistir esse vídeo? Vocês vão gostar de saber que o vídeo Deixe Jeová Feliz vai estar disponível em mais de 100 idiomas na próxima segunda-feira, 8 de outubro, no JW Broadcasting e no site jw.org. Ele vai chegar em 2 dias.
Agora vamos ver uma entrevista que será feita pelo irmão Samuel Hurd, do corpo governante. Ele vai entrevistar 4 irmãos que têm muita coisa para nos contar. E ele vai se esforçar para não passar de 19 minutos. Vamos assistir. Temos aqui 4 irmãos. O irmão Stephen Hardy serve na filial da Grã-Bretanha. O irmão Lawrence Shepp serve no Peru. O irmão Rainer Thompson serve na República Dominicana. E, por último, o irmão Leon Weaver, que serve na Comissão de Filial dos Estados Unidos. Esses 4 irmãos têm pelo menos 2 coisas em comum. Primeiro, todos eles serviram como coordenador da comissão de filial nas suas respectivas filiais por muitos anos. Segundo, todos os 4 atingiram um marco, de acordo com o Salmo 90:10. Ali, esses irmãos são chamados de os mais fortes. Por quê? Porque eles têm cerca de 80 anos de idade. E nessa idade é preciso ter mais força e resistência para continuar andando, conversando e ainda fazer coisas com sentido. Eu sei o que é isso. Eu queria me aposentar com 80 anos, mas o corpo governante disse, não enquanto você estiver lúcido. Eu disse, então tá. Irmão Weaver, do que todos vocês ficaram sabendo no dia 26 de maio de 2014? Todas as comissões de filial receberam uma carta do corpo governante que falava de uma nova orientação. A orientação dizia que quando um coordenador da comissão de filial faz 80 anos, ele não pode mais servir como coordenador da comissão de filial. Mas a comissão de filial procuraria um irmão mais novo que poderia se qualificar para fazer isso e daí recomendaria esse irmão para ser o coordenador da comissão de filial. Vocês gostariam de dizer o que pensaram quando ficaram sabendo dessa mudança? Irmão Hurd, eu me lembro do que meu pai dizia. Ele servia no circuito e já era idoso. Mas ele me dizia, filho, se você perceber que eu não estou mais raciocinando direito, fale isso para mim e me faça parar. Nós não percebemos que a idade nos impede de fazer tanto quanto fazíamos. Eu me lembro que, quando eu era jovem, eu me perguntava até quando eu ia conseguir fazer esse trabalho. Eu pensava, talvez eu deixe de ser o coordenador quando eu tiver 65 anos. Todo mundo se aposenta com 65 anos. Com 65, eu ainda me sentia muito bem. Então eu continuei até os 70 e estava bem. Eu continuei até os 75. E se não fosse essa mudança, talvez eu continuasse até os 85 e sabe-se lá até quando. Mas para o bem da obra, precisamos de homens mais novos, com experiência sim. Mas eles precisam ser mais jovens e ter energias para o bem da obra e para o bem daqueles com quem vão trabalhar na comissão. Grande parte do trabalho da filial agora, principalmente o trabalho do coordenador, tem a ver com a tecnologia moderna. Por isso, quando eu servia como coordenador, eu pedi que um irmão mais jovem, espiritualmente maduro, me ajudasse a me manter em dia, por assim dizer, com o que o trabalho exigia. Então, além do fator idade, quando veio a mudança, eu não tive dúvidas de que aquela era uma decisão de Jeová. Por isso, no meu caso, eu fiquei feliz de aceitar a mudança sem ficar questionando ou ter dúvidas. E um parágrafo adicional naquela carta dizia que, se um coordenador ainda não tivesse 80 anos, mas achasse que seria melhor um irmão mais novo assumir essa responsabilidade, o pedido dele seria considerado. Eu tinha 75 anos na época. Mas eu comecei a notar que, nos anos seguintes, com a construção da nova filial e a mudança de local, as minhas responsabilidades iam aumentar ainda mais. E, por causa dos grandes ajustes organizacionais que teríamos, eu vi que seria bom pedir para o irmão mais novo ser o coordenador. Eu tinha só 79 anos quando a mudança aconteceu. Isso foi muito modesto da sua parte. Obrigado pelos comentários, irmãos. Desculpem, mas eu tenho que perguntar.
Como as esposas de vocês reagiram a essa mudança? Elas pularam de alegria? Não respondam essa segunda pergunta. Bom, a Ruby achou que foi uma provisão amorosa para nós. Para falar a verdade, ela achou que seria melhor para ela e para mim. E eu concordo com ela. No nosso caso, irmão Hurd, nós recebemos muitas designações inesperadas com o passar dos anos. E a Jean sempre cooperou em todos os sentidos com essas designações. Quando chegava uma designação, ela fazia e desfazia as malas, o que fosse necessário. Ela aceitou de coração essa mudança e ficou muito feliz, porque nesse caso, ela não ia precisar fazer nem desfazer as malas. A primeira reação da Anne foi: o que você vai fazer? Ela ficou preocupada porque sabia o quanto eu amava o meu trabalho, mas ela deu total apoio à mudança. Foi a mesma coisa com a Olímpia. Claro, ela ficou surpresa. Nós dois ficamos surpresos. Mas, alguns momentos depois que eu falei para ela da mudança, ela aceitou e estava disposta a cooperar. Como ela mesma disse, ela sabia que essa era uma orientação que vinha do escravo fiel. Salomão perguntou: quem pode encontrar uma esposa capaz? Todos vocês responderam muito bem essa pergunta. Tenho certeza que vocês se lembram do relato de Barzilai em 2 Samuel, capítulo 19. Ele ajudou muito o rei Davi. Davi convidou Barzilai para fazer parte da corte real. Mas nessa ocasião, Barzilai tinha 80 anos. Ele não aceitou porque sabia que não seria muito útil nos dias à frente. Quem acabou ficando com esse privilégio foi Quimão, um homem mais novo. Vocês se lembraram desse relato quando ficaram sabendo da mudança? Eu não tinha dúvidas de que o corpo governante estava usando esse relato para considerar essa nova orientação ou mudança. Eu estava com 80 anos. Eu ainda era forte, ainda tinha muita energia. Mas eu confesso que muitas vezes passou pela minha cabeça o seguinte: Chap, vai chegar um tempo que você vai ter que passar seus privilégios para alguém mais novo. Daí, quando veio a mudança, eu aceitei como sendo de Jeová e não tive dúvidas de que tinha a direção do escravo fiel. Sim, eu me lembrei de Barzilai, mas daí eu pensei no homem que o substituiu, Quimão. Eu vi que na comissão de filial tinha vários irmãos mais novos que eram como Quimão. Então eu fiquei feliz com a mudança. Eu tenho que admitir, irmão Hurd, que eu li de novo o relato de Barzilai. Mas tem uma coisa que ele disse e fez que eu não concordei. Ele disse que gostaria de voltar para sua cidade e morrer. Mas eu pensei, eu vou usar minhas energias o máximo que eu puder em outras atividades relacionadas com a minha designação. Tenho certeza que todos vocês pensam assim. Com quantos anos vocês se batizaram? E podem mencionar alguns privilégios que vocês tiveram desde então? Com 13 anos, eu me batizei. Com 17, eu era pioneiro regular. Com 21, eu e a minha fiel esposa, Jean, nos formamos em Gileade e fomos designados para Porto Rico. Servimos como missionários em Porto Rico por mais ou menos 1 ano e meio para aprender o idioma. E daí tivemos o privilégio de servir no circuito. Mais tarde, o corpo governante nos convidou, ou seja, me convidou, para servir na comissão de filial em Belize, que era chamada de Honduras Britânica. De lá, fomos transferidos para Nicarágua, como membros da comissão de filial. Daí, nos anos da Revolução ali, fomos deportados para a Costa Rica. Tive o privilégio de trabalhar com o irmão Shep por 6 anos na comissão de filial da Costa Rica. Na época, o prédio da filial estava sendo construído. Daí, nos últimos 30 anos, tivemos o privilégio de servir na comissão de filial da República Dominicana. Tem sido um privilégio servir como representantes da sede nos últimos 8 anos.
Nós visitamos filiais e conhecemos muitos betelitas fiéis e trabalhadores em várias partes do mundo. É realmente maravilhoso trabalhar com essa organização. No meu caso, irmão Hurd, eu tinha 17 anos quando me batizei. Em 1957, eu comecei como pioneiro regular. Em 1965, o corpo governante me designou como superintendente viajante. E eu e a Ruby viajamos por 12 anos, até 1977. Em 1977, fomos convidados para Betel. Já faz 41 anos que estamos servindo em Betel. E uns 23 anos atrás, eu fui convidado para visitar outras filiais ao redor do mundo. Fazer isso tem sido muito interessante e encorajador. E é um privilégio para nós ter você como ajudante da Comissão de Serviço do Corpo Governante desde 1992. Você tem uma longa folha de serviço fiel a Jeová. Eu me batizei com 19 anos. Entrei no tempo integral em 1958. Em 1960, fui designado superintendente de circuito. Servi em algumas regiões de Ontário e em Quebec. Enquanto eu servia lá, fui designado para o noroeste do Canadá, o que incluía parte do Alasca. Mais ou menos 4 meses depois que chegamos lá, fomos chamados para Brooklyn para cursar a escola do Ministério do Reino, que tinha acabado de ser formada. Enquanto estávamos em Brooklyn, o irmão Nor conversou com alguns de nós, canadenses, e perguntou: "Vocês estariam dispostos a servir como missionários sem cursar Gileade?" Essa era uma oportunidade e tanto. Eu fui aceito e designado para Nicarágua. Poucos anos depois, decidi me casar. Eu escrevi para o irmão Nor e ele já tinha mudado um pouco sua opinião sobre se casar naquela época. Então, 55 anos atrás, eu me casei com a Olímpia e servimos juntos em vários países. Fomos designados para a Costa Rica, onde servimos por 27 anos. E no dia 2 de outubro, fez 25 anos que estamos servindo na filial do Peru. Eu também considero um grande privilégio ter sido designado para visitar outras filiais para encorajar os irmãos. E já faz pouco mais de 20 anos que estamos fazendo isso. Vocês trabalharam tanto todos esses anos que eu fico cansado só de ouvir vocês falando. Irmão Hard, sua história, por favor. Eu me batizei quando tinha 11 anos. Comecei de pioneiro regular com 18. Depois me tornei pioneiro especial. Quando eu tinha apenas 22 anos, fomos convidados para servir no circuito. Daí, em 1963, tivemos uma surpresa. Fomos convidados para Gileade e fomos designados para Burundi, na África. Nós nunca tínhamos ouvido falar de Burundi, então imediatamente pegamos o anuário para descobrir quantos publicadores havia em Burundi. Procuramos até o fim da lista, mas nada de Burundi. Então nos demos conta de que íamos para um território virgem. Mas, infelizmente, as autoridades em Burundi não gostaram disso, e apenas 4 meses depois, tivemos que sair do país. Fomos designados para Uganda. Servimos lá por 10 anos, e, de novo, houve dificuldades em Uganda. Fomos designados para a Costa do Marfim, e servimos lá mais 10 anos. Mas daí a minha esposa ficou doente, e tivemos que voltar para a Grã-Bretanha em 1983. Depois de alguns anos, ela morreu. Mas pouco depois disso, tinha uma irmã que trabalhava de commuter no Betel de Londres, e ela queria ser betelita. Mas ela achava que o único jeito de conseguir isso era se casando com um betelita. Bom, eu gostava muito da personalidade dela, e mais importante, ela era uma pessoa muito espiritual. Eu não resisti. Então, eu e a Anne estamos servindo felizes no Betel de Londres desde 1989. E como os outros irmãos aqui, eu tenho o privilégio de servir como representante da sede. Já visitamos umas 60 filiais e gostamos muito de fazer isso.
Obrigado por esse breve resumo das suas vidas. De acordo com as anotações que eu tenho aqui, já faz 38 anos que o irmão Hardy serve na comissão de filial. Nos últimos 19 anos, ele foi o coordenador da filial da Grã-Bretanha. O irmão Shep, segundo os meus cálculos, serve na comissão de filial há 52 anos. E desses, 48 anos foram como coordenador da filial. O irmão Thompson já serve na comissão de filial por uns 50 anos, sendo que 44 desses foram como coordenador da filial. Alguns de vocês que são novos na organização talvez não saibam, mas até 1º de abril de 2001, não tinha uma comissão de filial oficial nos Estados Unidos. O irmão Weaver foi designado como membro da comissão de filial desde o início. Isso quer dizer que faz 17 anos que ele está na comissão de filial. E nos últimos 11 anos ele serviu como coordenador. Ser coordenador de uma comissão de filial toma todo o tempo de vocês e um pouco mais. Tenho certeza que todos querem saber o que vocês estão fazendo agora. Irmão Hardy. Eu trabalho no escritório da comissão de filial e faço revisão de cartas para outras filiais e para as diferentes comissões do corpo governante. Eu sou um dos 3 irmãos da comissão de filial designados para trabalhar no departamento de serviço, e uma das minhas designações inclui o pastoreio. Eu tive o privilégio de telefonar pessoalmente para os 97 superintendentes viajantes e conversar com eles e com muitas de suas esposas. Eu consegui telefonar para 52 missionários em campo e consegui visitar pessoalmente todos da família de Betel. Eu tenho um alvo. Temos 47 pioneiros especiais fiéis que não conseguem fazer mais tanto quanto faziam. Eu estou começando a telefonar para eles, e o meu alvo é conseguir conversar com todos até o fim do ano. A comissão de filial me designou para o setor que chamamos de BRAD, que é o setor de imóveis da filial. Como eu participei na construção de 2 filiais, me deram também o privilégio de ajudar irmãos mais novos a tirar proveito dos programas de treinamento que temos para eles. Irmão Hurd, todos nós ainda fazemos parte da comissão de filial e ainda tem muito trabalho para fazer relacionado com a comissão de filial. Temos que fazer visitas de pastoreio para os viajantes e para os betelitas. Ainda fazemos discursos em congressos. Fazemos discursos em assembleias de circuito. E, pessoalmente, eu gostaria de passar mais tempo no serviço de campo, com a minha congregação e com a minha esposa Ruby. Obrigado, irmãos, por muitas décadas de serviço leal dedicado a Jeová e aos interesses do reino. E assim como muitos outros servos veteranos fiéis, é muito bom saber que vocês apoiam plenamente a decisão do escravo fiel, mesmo que isso signifique abrir mão de um privilégio de serviço. Mas isso de modo algum fez vocês perderem o zelo, a energia e o entusiasmo pela obra do Senhor. O corpo governante aplica as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a vocês e a todos os outros que estão numa situação parecida. Lá diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Muito obrigado, e agradeçam suas esposas pelo grande apoio que elas dão a vocês em suas muitas responsabilidades. Agradecemos ao irmão Hurd e aos 4 irmãos por essa entrevista agradável. Nós amamos muito todos vocês. Que programa encorajador! As partes 2 e 3 vão ser lançadas nas 2 próximas semanas.
Elas incluem discursos feitos por 5 membros do corpo governante. Então, depois de assistir às 3 partes, você terá ouvido cada um dos membros do corpo governante. Para terminar o broadcasting desse mês, vamos viajar para a Croácia. A Croácia fica entre 5 países do sudeste da Europa. O país tem muitos locais fascinantes, como um belo litoral e montanhas bem altas. Tem uns 5.000 publicadores no país. Em maio de 2018, foi formado o primeiro grupo de língua estrangeira, o inglês. Esse grupo fica na capital, Zagreb, e prega para os muitos trabalhadores estrangeiros, turistas e refugiados. A Croácia também está tendo crescimento no campo de língua de sinais e romani. Essa é a congregação Zadar, no oeste da Croácia. O território designado para os 120 publicadores ali é bem extenso, o que inclui muitas ilhas. Em 2015, eles conseguiram assistir ao congresso especial realizado na Croácia. Em 2018, eles participaram de uma campanha especial de pregação no país e receberam irmãos de outros países para essa campanha. No território local, eles usam os carrinhos de testemunho para pregar para turistas e para outras pessoas que passam por ali. A congregação tem 10 pioneiros regulares, 7 anciãos e 4 servos ministeriais. Todos os queridos irmãos da congregação Zadar enviam a vocês o seu amor cristão. Direto da sede mundial, esse é o JW Broadcasting.